Eu gostaria de dedicar esse vídeo a uma investigação aqui com você, nos próximos minutos. A investigação de uma vida nas relações, observe, nas relações com as pessoas, com o mundo à nossa volta e com nós mesmos, sem nenhum nível de conflito, sem nenhuma forma de contradição, de desordem e, portanto, de sofrimento. Será que é possível, de fato, de verdade, não teoricamente, não como algo dentro de uma fala, nesse sentido assim, de uma abstração intelectual, mas de um ponto de vista realista, encontrarmos na vida a relação com ele ou com ela, com nós mesmos, com os eventos, os acontecimentos, sem dentro disso qualquer forma de problemas. Veja, isso requer de cada um de nós. E aqui, quando eu digo de cada um de nós, basicamente de você. Uma vez que você não pode contar com o outro para assumir a verdade sobre quem você é. Então é algo que temos que contar com você. Será possível em você um estado interno onde a mente esteja numa real liberdade? Reparem, liberdade é a presença da inteligência. Quando não há esta inteligência, aquilo que prevalece na vida do ser humano é a confusão, é a desordem, desejo, medo. E isso é problema. E se o problema está presente, já está estabelecido o conflito. Então, ter uma real necessidade, uma real urgência de se manter livre, e, portanto, nessa inteligência, numa relação com a vida no seu todo, o que inclui você com você mesmo, você com o mundo, você com o outro, você com tudo à sua volta, sem contradição, sem desordem, sem problema. Aqui estamos sendo convidados, nesse canal, para uma vida real. Os sábios na antiga Índia chamavam de não dualidade. Um estado interno de não separação, onde há esse sentido real de ser, de totalidade, de não dualidade. Eles chamavam isso de Advaita. O seu natural estado de ser é esse que está em relação com a vida, sem conflito. Repare, eu sei que isso soa desafiador, sobretudo quando as pessoas têm perguntas, e uma delas nós queremos investigar aqui com você. Perguntas do tipo: como lidar com a rejeição amorosa? Reparem, rejeição amorosa. Reparem como é confuso, desordenado, complexo nossa visão de vida.
A presença da realidade do amor é a completude de ser, é a felicidade em ser, é a paz em ser, é esse natural estado de ciência divina presente na sua vida. E se isso está presente, não existe dor, não existe contradição, não existe sofrimento. Quando a pessoa chega a perguntar como lidar com a rejeição amorosa, ela não compreende o que é a presença do amor. Quando existe amor, não há problemas. Nesse sentido do eu, do ego, da pessoa, que está internamente vivendo nessa desordem, nessa confusão, nessa contradição, isso é algo presente nesse sentimento de ser alguém. Nesse sentimento está a carência. Veja, o sentimento de ser alguém carrega a carência da necessidade do outro para se completar, para se preencher, para se satisfazer, para receber do outro consolo, conforto, entusiasmo, prazer emocional, sentimental, sexual. Reparem, isso é a presença do preenchimento do eu. Não é a verdade do amor. Nós precisamos descobrir a verdade desta completude, desta felicidade, desta paz, desta liberdade presente quando o amor está presente. Desconhecemos o amor, porque o que nós conhecemos é a experiência da relação com o outro. Isso está presente porque existe esse eu e ele. Minha relação com ela é a relação que me preenche, que me completa, que me satisfaz, que me conforta, que me anima, que atende a uma necessidade emocional, sentimental, sexual. Veja, é nesse nível que as nossas relações estão acontecendo. Então não há esta presença da verdade, da inteligência. Ter uma aproximação da compreensão de nós mesmos requer uma visão da verdade sobre quem nós somos. E a verdade sobre quem nós somos é a verdade sobre quem é Deus. Repare, nós temos a verdade sobre quem somos. Nisso que declaramos ser, que manifestamos ser, que parecemos ser. Na relação com nós mesmos, com o mundo, com a vida, com o outro. E temos a realidade da verdade, daquilo que está presente, que é desconhecido e, no entanto, está presente, como sendo a natureza da verdade divina, aqui e agora, que é este ser. Este ser é a única realidade divina presente. Não é esta pessoa, não é esse sentido de ser, não é esse desejo de vir a ser, não é esse desejo de deixar de ser, mas é a realidade divina que está presente. Aqui nós estamos com você
olhando para isso, tomando ciência disso. Uma vida real é uma vida onde não há esta vinculação mais, de apego. Nossa proximidade ou nossa aproximação do outro tem por base a busca no outro de algum nível de preenchimento. Porque há uma insatisfação presente em nós. Esse é o estado da mente, desta mente egóica, desta mente do eu, desta mente da pessoa. O que é a mente? O que é esta mente em nós? É um conjunto de experiências, lembranças, memórias, recordações, algo que se assenta no modelo da memória, da lembrança, que são pensamentos. Então, a pessoa, o eu, é aquilo que nós conhecemos por mente humana, essa mente consciente e inconsciente, essa que carrega essas lembranças, memórias mais recentes. O seu nome é parte desta mente consciente. Quando eu pergunto seu nome, a lembrança é rápida. Quando eu pergunto sua idade, a lembrança é rápida. O seu endereço, a lembrança é rápida. Então, essa memória está naquilo que chamamos de mente consciente. Sua habilidade de lidar com assuntos profissionais está dentro dessa mente consciente. Mas algumas lembranças em você, apesar de estarem presentes, elas estão reservadas nesse tempo chamado passado. Lá no oculto, passado. No não lembrado passado. Então, a memória oculta, mas que está presente, que você não tem fácil acesso. Se eu perguntar a você algo que lhe aconteceu quando você tinha 15 anos, aquele determinado acidente, os detalhes do acidente, isso levará algum tempo para você poder se lembrar de detalhes daquele acidente que lhe aconteceu quando tinha 15 anos. Isso está numa memória não tão recente, oculta, mas está aí. Então, ela é lembrada, ela volta, mas leva algum tempo. Então, essa é a mente inconsciente. Então, nós temos a mente consciente e a mente consciente. Isso é parte desta mente humana. Estamos vivendo dentro dessa condição, desta assim chamada consciência. E nesta consciência, estamos nos linkando a experiências de sensações. Veja, esse é o movimento do eu, desse mim. Observe que tudo isso é parte de um movimento que ocorre e se processa no tempo. O pensamento, seja ele recente ou não tão recente, é a memória mais nova ou mais antiga. Tudo isso é parte do pensamento. E o pensamento é tempo. É nesse tempo que esse sentido do eu está presente, vivendo suas experiências. E ele se estabelece em contato com outros, mantendo sua continuidade, que é a continuidade do eu. Esse contato com o outro na experiência, nesta sensação de gratificação, de preenchimento, de satisfação, nós chamamos
de amor. A presença do amor é a presença da verdade do seu ser nesse instante. Isso presente é a presença do amor nas relações. Não é o apego. Não é a necessidade do preenchimento que o prazer do outro nos traz. A realidade do amor é a realidade da felicidade. Então, quando existe a pergunta, mas como lidar com a rejeição amorosa? Essa questão da rejeição amorosa é algo que está presente quando a vinculação não é a vinculação da verdade. Até porque a presença da verdade não carrega qualquer noção de vínculo, de link. A presença da verdade é a presença do amor. E o amor carrega essa generosidade de não criar vinculações, mas em sua generosidade compartilhar de sua presença. Aqui o sentimento de rejeição está presente quando o ego, o eu, esse sentido de ser alguém, no seu padrão, nesta vinculação de apego, de dependência sentimental, emocional, física, sexual do outro. Acontece? É isso que chamamos rejeição amorosa. Será possível nos livrarmos desta condição psicológica, de toda e qualquer forma de dependência, em qualquer nível, na relação com ela, com ele, com o mundo à nossa volta? Para esta vida nesse estado de ser, onde há esta completude, esta liberdade, esta felicidade? Então, o encontro com aquilo que somos é o fim do medo. Repare, é esse medo que causa o apego, a vinculação da dependência emocional. Essa dependência, esse apego, a isso nós chamamos de amor, que na verdade é o sofrimento que está por detrás de tudo isso. Isso gera ansiedade, ciúme, frustração. Quando ocorre a rejeição, isso provoca uma avalanche de sentimentos. Então, não existe liberdade, não existe inteligência, não existe amor. Aqui estamos propondo para você uma vida livre de toda e qualquer forma de dependência, uma vida onde há esta presença que é a realidade divina, que é a realidade de Deus, que é a consciência da verdade do seu ser. Então, esse é o nosso propósito juntos aqui nesse canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando isso, aprofundando esse assunto aqui com você, através de perguntas e respostas. Você tem aqui o nosso link na descrição do vídeo para trabalhar isso, para aprofundar isso conosco. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você,
Fica aqui o convite. Aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu, esse ego é o falso centro. Essa é uma expressão muito usada pelo Osho. Esse falso centro é o eu. Nossa vida está segura nessa ilusão